As funções podem ser classificadas como injetoras, sobrejetoras, objetoras. E nesse vídeo nós vamos explicar um pouco sobre cada uma dessas classificações. Sobre as funções classificadas como sobrejetoras, será sempre quando a imagem for igual ao contradomínio, ou seja, vamos supor que aqui esse conjunto A seja o domínio, o conjunto B seja o contradomínio. Então, para todo y pertencente ao conjunto B, ou seja, ao contradomínio, tem que ter um pertencente no conjunto A, que no caso é o domínio. Uma função é considerada sobrejetora quando todos os elementos do seu contradomínio estão relacionados a pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, vamos supor que aqui o conjunto B seja o contradomínio, o conjunto A seja o nosso domínio. Então, todo elemento do conjunto B, do contradomínio, é imagem, tem que ser imagem de algum elemento do domínio. Se tiver aqui, por exemplo, um número a mais 4 e ele não tiver um pertencente no domínio, ele vai fazer com que a função não seja sobrejetora, porque a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, vamos a alguns exemplos das funções classificadas como sobrejetoras. Então, vamos pegar essa função aqui com o contradomínio, o domínio e o contradomínio, números reais. Então, ela vai ser considerada sobrejetora sim, porque todo valor de y pertencente ao contradomínio, no caso, é igual ao x pertencente ao domínio. Todos os y vão ser os reais, todos os x vão ser os reais também, ou seja, a imagem vai ser igual ao contradomínio. Vamos pegar essa função aqui. Então, elas podem ter o domínio e o contradomínio, os números reais. Mas ela não vai ser considerada sobrejetora porque os y pertencentes ao contradomínio vão ser só positivos, porque todo número ao quadrado vai dar sempre positivo. Entretanto, não vão ter os números negativos como imagem, sendo que os números negativos estão incluídos nos reais, no contradomínio, que tem no contradomínio. Ou seja, a imagem não vai ser igual ao contradomínio. Então, essa aqui não pode ser considerada sobrejetora. Domínio sejam os números 0, 1, 2, 3 e 4, tá? 1, 2, 3 e 4. E o contradomínio sejam todos os números naturais. E daí a lei da função vai ser f de x, que no caso y, vai ser igual a 2x, tá? Então, vamos ver se essa função vai ser sobrejetora ou não. Vamos substituir todos os x pelos números do nosso domínio. Então, se for 0, vai ser o y vai ser igual a, que no caso y é a mesma coisa que f de x, né? Então, vou fazer 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes o 3 vai dar 6. E 2 vezes o 4 vai dar 8. Então, vamos ver. Essa função, ela vai ser sobrejetora. Todos os y são... Isso aqui é a nossa imagem. Toda a nossa imagem é igual ao nosso contradomínio? Não, porque aqui não estão todos os números naturais. Só tem o número 0. Ó, o que é a nossa imagem? É o 0, 2, 4, 6 e 8. Essa é a nossa imagem. Ela é igual ao contradomínio? Não, ela não é igual ao contradomínio. São todos os números naturais, ou seja, se a imagem não é igual ao contradomínio, a função não é sobrejetora. Bom, eu vou falar sobre função injetora ou injetiva. Uma função é injetora quando diferentes elementos do domínio estão ligados a diferentes elementos da imagem. Como no exemplo aqui, que eu utilizei sem números, todos os elementos do conjunto A, ou seja, do domínio, estão ligados a apenas um do conjunto B, da imagem, no caso. Isso, no caso,
é uma função injetora. E aqui eu fiz um diagrama de Venn mostrando uma função que não é injetora. No caso aqui, um elemento do conjunto A está ligado a um do conjunto B, mas tem dois elementos do conjunto A, elementos diferentes, que estão ligados ao mesmo elemento do conjunto B. Ou seja, isso não é uma função injetora. Bom, agora eu vou fazer a demonstração em alguns exercícios aqui, como descobrir se é injetora ou não é. Bom, vamos lá. Aqui, f de x é igual a x ao quadrado mais 2. Como descobrir se ela é injetora ou não? F de x ou y, no caso, é igual a 2 ao quadrado mais 2. Dentro dos parênteses aqui, né? Y é igual a 4 mais 2. Y é igual a 6. Agora eu vou fazer essa mesma conta, só que com o número negativo, menos 2. Y é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2. Y é igual a 4, porque menos 2 vezes menos 2 é igual a 4, mais 2. Y é igual a 6. Ou seja, essa função ela não é injetora, pois os elementos do conjunto A, né? O 2 e o menos 2 estão ligados ao mesmo no conjunto B. No caso, estão ligados no 6, né? E isso não é considerado função injetora. Agora eu vou fazer esse outro exemplo aqui. 2x, f de x é igual a 2x. Y, no caso, é igual a 2 vezes menos 2. Y é igual a menos 4. Agora eu vou fazer com o 2 positivo. Y é igual a 2 vezes 2. Y é igual a 4. Ó, podemos ver que deu diferente, né? O negativo deu menos 4 e o positivo deu 4. Colocando no diagrama de Venn, vai ficar mais ou menos assim. Menos 2, 2, menos 4 e 4. O menos 2 está ligado no menos 4 e o 2 está ligado no 4. Bom, isso daqui a gente pode ver que é uma função injetora, pois elementos diferentes do conjunto A, ou seja, do domínio, estão ligados a elementos diferentes no conjunto B, ou seja, a imagem. Bom, agora, nessa próxima parte, temos que descobrir qual dos diagramas representa uma função injetora ou não. Bom, vamos lá. No A, 1 está ligado no 7, tá certo. O 2 está ligado no 8 e o 3 também está ligado no 8. Dois elementos do conjunto A ligados em um único elemento do conjunto B. Ou seja, isso não é função injetora. Não é injetora. Agora vamos para B. 3 está ligado no 0, 6 está ligado no 2 e 9 está ligado no 3. Mesmo 1 não tendo nem o elemento 1 que está no conjunto B, não tendo nenhum do conjunto A ligado a ele, essa função continua sendo injetora, pois todos os elementos do conjunto A, do domínio, estão ligados a um único elemento do conjunto B e elementos diferentes do conjunto B, né? O A está ligado a elementos diferentes do conjunto B. Ou seja, é injetora. É injetora. Ou injetiva também. Pode ser injetora ou injetiva, no caso, né? Vamos lá. Aqui é mais ou menos o mesmo exemplo que eu utilizei na folha anterior. Menos 2 está ligado no 5 e 2 está ligado no 5. Bom, isso claramente não é uma função injetora, pois novamente, dois elementos do grupo A estão ligados a apenas um elemento do grupo B. Ou seja, não é injetora.
Agora a alternativa D. Elementos do grupo A, 1, 2, 3, estão ligados a 2, 4, 6. Como podemos ver, é uma injetora, pois elementos diferentes do grupo A estão ligados a elementos diferentes do grupo B e nenhum ligado ao mesmo. Mesmo com o 3 e o 5 ali naquele caso, estando sem ligação nenhuma do A, o importante é que todos do A estão ligados a um único e diferente do B. É injetora. Bom, essa foi a explicação da função injetora ou injetiva. Tá bom, vou explicar um pouco sobre o que é a função bijetora, que é basicamente quando uma função ela é injetora e ela é sobrejetora ao mesmo tempo. Para explicar isso, eu peguei esses 6 exemplos e eu vou explicar um pouco de cada um, começando por esse aqui, que é uma função afim. A lei de formação é x menos 3, então eu vou substituir estes elementos aqui que eu coloquei no conjunto A. Substituindo o 0, fica 0 menos 3, vai no menos 3. Substituindo o 3, vou ficar com 0. Substituindo o 5, eu vou ficar com 2. E substituindo o 9, eu vou ficar com 6. Agora aqui a gente vai fazer a análise se ela é realmente uma função objetora. Porque aqui, primeiro vamos ver se ela é uma função sobrejetora. Para sobrejetora, a gente sabe que o contradomínio deve ser igual à imagem. E aqui não há nenhum elemento aqui no conjunto B que não está sendo utilizado. Todos estes aqui compõem a imagem e também são todo contradomínio. Logo, ela é sobrejetora. E também aqui a gente vê que não tem dois elementos de x que se conectam no mesmo y. Ou seja, ela também é uma função injetora. Já caso o 5 se conectasse no 6 junto com o 9, aí já não seria mais uma função injetora e bijetora também. Então essa aqui a gente já fez a checagem e a gente percebeu que ela é uma função bijetora. Agora eu vou passar para essa aqui, que é uma lei de formação de uma função quadrática. Aqui, eu vou pegar o número 2, que vai se conectar no número 5. Se eu fizer 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5. Agora, utilizando o menos 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. E utilizando o 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. Agora, fazendo a mesma checagem de antes, a gente percebe que a imagem é igual ao contradomínio e que dois elementos de x não se conectam ao mesmo y. Então, essa aqui também é bijetora. Agora, eu vou passar aqui para essa, que é uma função exponencial. Essa aqui eu escolhi esses 4 números e eu vou começar a fazer. Substituindo o 1 pelo expoente, eu tenho 2 elevado na 1, que é 2. Agora, substituindo o expoente por menos 1, 2 elevado na menos 1 eu vou inverter, né? Então vai ficar 1 meio. Elevado na menos 2 também eu vou inverter, mas agora eu vou fazer em cima e embaixo elevado na 2. Ou seja, vai ficar 1 quarto. E aqui, 2 elevado na 0, a gente sabe que qualquer número elevado na 0 vai resultar em 1. Então não tem mistério. A mesma checagem de antes, agora a gente percebe que a imagem também é igual ao contradomínio e que dois elementos de x não se conectam no mesmo y. Então ela também é uma função bijetora. Agora passando para essa que é uma função modular. Escolhendo o número menos 5, substituindo no x, nós temos menos 5 menos 1, vai dar menos 6. Mas como está dentro de um módulo, vai ficar 6. Agora, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Como está dentro do módulo, vai ficar 2. 0 menos 1 vai dar menos 1. Como está dentro do módulo, vai ficar 1. E agora, 3 menos 1, 2. A mesma coisa. Agora, aqui, todos esses elementos compõem a imagem e compõem o contradomínio. E também dois elementos de x não se conectam no mesmo y. Agora eu vou passar para dois exemplos que mostram que não são uma função bijetora. Que para esse eu vou usar também essa função afim 2x mais 1. Trocando aqui, o 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, o 1 se conecta no 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7.
2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. E aqui a gente já tem um problema, porque a gente vê que esse zero está fora da imagem. Então a gente já sabe que ela não é uma função sobrejetora, porque esta é a imagem dela, porém tem um elemento que está fora disso, então o contradomínio não vai ser igual à imagem. Apesar disso, ela ainda é uma função injetora, porém, como ela só é injetora e não é sobrejetora, ela não pode ser considerada uma função objetora. Então, essa aqui eu vou caracterizar como uma função injetora. Agora, passando aqui para essa de baixo, que é o gráfico de uma função quadrática, eu escolhi esses números, menos 2, 1, 0 e 2. Substituindo menos 2 ao quadrado, vai ficar 4, mais 2, 6. 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. 0 ao quadrado, mais 2, 2. E aqui 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Ou seja, esse 2 vai se conectar... vai se conectar nesse 6. Isso aqui a gente consegue perceber que ela é uma função sobrejetora. Todos esses elementos aqui são a imagem e são o contradomínio ao mesmo tempo. Porém, aqui a gente vê que 2x, o 2 e o menos 2, os dois elementos de x se conectam ao mesmo elemento do y. Ou seja, ela não pode ser caracterizada como uma função injetora, porque não pode ocorrer isso, tem que ser sempre uma setinha de cada. E agora a gente consegue perceber, já que ela não é uma função injetora, ela apenas é sobrejetora, então também não pode ser considerada uma função bijetora. Então aqui eu vou caracterizar ela como uma função sobrejetora. Eu espero que você tenha entendido. Agora eu vou passar a palavra para o Júlio, que vai falar um pouco sobre os gráficos. Começar então pelos gráficos e um pouco do diagrama da função sobrejetora. Então, primeiro exemplo, temos uma função afim, dada por x mais 3. Aqui a função é de reais em reais, domínio contra domínio. O que sabemos sobre a sobrejetora? O contradomínio é igual à imagem. Ó, a imagem são todos os que estão sendo usados. Então, numa função afim, ela é sobrejetora, porque fazendo o teste, desculpa, a gente pode ver que ela vem do menos infinito ao mais infinito. Então, a sua imagem são todos os números, até o mais infinito. Tudo que o gráfico toca no eixo y é a imagem. Próximo, temos a mesma coisa, agora é uma função de x ao cubo, que vai do menos infinito ao mais infinito. E ela é sobrejetora, porque a imagem é igual ao contradomínio, que são os números reais. Novamente, tudo que toca o eixo y é a imagem. E o gráfico toca todo o eixo y. Agora, se fosse uma função quadrática, isso não seria possível com essa lei, porque a cada x que levarmos ao quadrado, a gente vai conseguir um y positivo. Então, a nossa imagem não seria todos os reais, mas sim todos os reais positivos na quadrática. Aqui uma função que temos apenas o domínio e imagem. Domínio contra domínio. Domínio, nosso x, do 1 até o 4, fechado. E no percurso, aplicando a função ao domínio, a gente chega até aqui, no 3 fechado em y. 0 a 3 fechado é o nosso contradomínio. E a nossa imagem, vamos marcar aqui também. Essa é a nossa imagem. E ela é igual ao contradomínio, classificando como função sobrejetora. Agora aqui um exemplo de função não sobrejetora. Temos que o nosso domínio são reais positivos menos o zero. E o contradomínio incluindo o zero. Então o que acontece? A gente vai ter o gráfico do zero até o mais infinito. Ao mais infinito. E aqui no contradomínio teremos o zero, mas aqui não. Então, aplicando a função, a gente não tem um número que vezes 2, no caso é o zero, vai dar o zero que temos aqui. Por isso, o contradomínio não é igual à imagem. Esta é a imagem e o contradomínio
não é igual. Para os gráficos da função injetora, o que a gente sabe da função injetora? Que para cada elemento distinto do conjunto A, que é o nosso domínio, encontraremos elementos distintos no conjunto B. Isso aqui não acontece, tá bom? Vamos ver. Depois eu vou mostrar um exemplo. Tá, continuando aqui. É uma função afim dada por x menos 2. O domínio e o contradomínio são iguais, mas não precisa ser. Não é igual à sobrejetora, que a gente se preocupa com o contradomínio e a imagem. Só apenas que elementos diferentes levem a elementos diferentes. X e y. Aqui a função quadrática novamente. Aqui ela não é injetora, porque como a gente consegue ver, menos 2 nos leva ao 4 e o 2 também. Sendo assim, x diferente encontra o mesmo y. Então ela não é injetora. A função exponencial, que a gente viu recentemente, ela é injetora. Por quê? Bom, a gente consegue ver o gráfico traçando as linhas horizontais, fazendo o teste. A linha que a gente traça não encontra a função duas vezes, que nem aqui. Encontrou uma, encontrou duas. Então a gente conecta aqui e cada um vai apenas a um elemento. Aqui é a explicação de como funciona. A gente substitui o x no expoente, né? Não é na base, podem se confundir. E o último exemplo, uma função modular, que a gente vê que ela na verdade não é injetora. Não é. O diagrama fica uma bagunça de tantos números que se repetem, né? Vamos só realçar o 3 e o menos 3 vão até o 3. Então a gente tem aqui elementos diferentes dando o mesmo y. Isso não pode acontecer na função injetora. Último, mas não menos importante, gráficos e diagrama da função bijetora. Bom, diagrama não vai ter tanto porque já vimos bastante, né? Aqui. A lei da informação é essa, ou x menos 1, né? Temos aqui que o nosso domínio é positivos menos 0 e o contradomínio também. Não pode ser 0 por causa disso aqui, que não existe. Então a gente faz o teste da linha horizontal e percebe que não encontramos em 2 pontos, então ela é injetora. Agora, para x diferentes, temos y diferentes. Por isso ela é bijetora, sendo injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Agora, mesmo se no domínio e contradomínio tivéssemos os números negativos, o gráfico ficaria aqui. Não seria um gráfico assim, onde ela não seria injetora, tá bom? Próximo exemplo, função quadrática novamente, mas agora ela é injetora, desculpa. Bom, por quê? A gente fez alterações no contradomínio e no domínio e conseguimos fazer meia parábola, partindo dos x positivos e só tendo y positivos, obviamente. Então, a nossa imagem, vamos pegar aqui, vai ser igual ao contradomínio, que vão ser todos os números positivos, e portanto ela será sobrejetora. E no teste da linha horizontal, aqui que seria se não tivesse alteração nisso aqui, a gente consegue ver que ele não corta duas vezes, por isso ela é injetora também. Próximo exemplo, x ao cubo, temos o domínio e contradomínio sendo os números reais, menos infinito a mais infinito. Aqui no gráfico, fazendo o teste da linha horizontal, a gente percebe que ela é injetora e é sobrejetora, porque a imagem, vamos marcar de novo, vão ser todos os números reais, igual ao contradomínio, certo? Aqui então uma fala sobre como é importante a gente saber que fazendo alterações no domínio e contradomínio a gente muda a classificação da função, porque ela não seria bijetora antes, obviamente, se fosse todos os números reais aqui. E aqui mostrando um pouco diagramas
de função bijetora, todos se ligam em elementos distintos. Injetora, todos se ligam, mas sobra um elemento. E bijetora, a gente pode ver que pode sobrar elementos no conjunto A, que é o domínio, mas não sobram no conjunto B, que é o contradomínio. Por isso ela ainda é bijetora. Aqui no gráfico, a gente tem uma função, primeiro, que ela é bijetora, tá? Porque ela é sobrejetora, aqui, x diferentes para y diferentes, e ela é injetora, por causa que ela é sobrejetora, me desculpa, porque o contradomínio é igual à imagem. Agora aqui o último gráfico, a gente, só deixa eu corrigir aqui, para os positivos, senão o gráfico não estaria certo. Ele vai até os infinito positivo. Agora aqui a gente inverteu, deixou o positivo no domínio e conseguimos o quê? Uma função injetora. Por quê? Porque a gente tem que o nosso domínio são os positivos, mas o contradomínio são todos, incluindo os negativos aqui embaixo. Só que, como o domínio é só positivo, a gente nunca vai chegar a usar a parte negativa do contradomínio. Por isso, a imagem da função não é igual ao contradomínio da função. Então, foi isso. Muito obrigado.